Pai amado, fala conosco mais uma vez hoje. Tua palavra é tão tremenda. Nós queremos experimentar tudo aquilo que o Senhor tem pra gente. Nós queremos experimentar. Nós queremos experimentar muito mais. O Senhor é tão bom. Fala com cada um que está aqui. No nome de Jesus. Amém. Muito bom, gente. Nós estamos falando sobre Atos, não é? Atos dos Apóstolos. E não está aparecendo aqui, né? Muito bom. Então avança para mim, por favor. Atos, o capítulo 6, na primeira parte, não é? Na primeira parte. O que está acontecendo em Atos? O que está acontecendo em Atos, né, é que estava crescendo, né? Então o que vocês imaginam que veio com o crescimento? O que vocês imaginam que veio com o crescimento? Vinha muita gente, muitas pessoas se converteram, muitas pessoas ficaram felizes com o que estava acontecendo, não é? Mas também, o que aconteceu? O que aconteceu é que com o crescimento, sabe o que veio? Murmuração. Você acredita? Com o crescimento veio a murmuração. Olha que interessante, gente. Olha o que diz o texto, não é? À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Sabe o que é isso, né? Você sabe? Nessa igreja não tem. Eu sabia que não tem. Gente, onde tem gente, o que tem? Sempre tem uns resmungos, é verdade, não é? Então surgiram murmúrios de descontentamento. E o que será que é murmúrio de descontentamento? Murmuração é uma palavra grega, gogusmos. Difícil de falar, né? Fala. Gogusmos, fofoca. Não é? Mas não é bem fofoca. Se você vê a palavra no original, sabe o que significa? Significa isto: debate secreto. É uma coisa que você fala, mas fala assim, na boca pequena. Desprazer secreto não declarado abertamente. Sabe? Pessoas insatisfeitas, mas elas não falam claramente, elas ficam dando umas indiretas, né? Ficam dando umas indiretas, ficam dizendo, mas quem sabe, não sei, não é? Então, o que estava acontecendo? À medida que o número de discípulos crescia, surgiram murmúrios de descontentamento. Por quê? Os judeus de fala grega, que eram os helenistas, né? Que eram os judeus que falavam grego, vieram de outras províncias, eles se queixavam dos de fala hebraica, que eram os hebreus. Diziam, as nossas viúvas estão sendo esquecidas na hora de distribuir a cesta básica. A distribuição de alimento, nossas viúvas estão sendo esquecidas. Eles são uma minoria, os de fala grega, não é? Eles são de outra cultura, eles falam outra língua, eles estão ali em Jerusalém. Então, sabe como é que é? É que os hebreus aí não estão dando a comida para os irmãos dele que são gregos. Já viu essa história? Não? Já aconteceu? Isso acontece, não? Acontece? Né? Poxa, fizeram uma festa, não me convidaram. Nunca me convidam para a festa. Aí a pessoa fica triste, o que ela faz? Posta no Facebook, em vez de ligar. Em vez de falar com a pessoa, ela posta no Facebook. Ela está triste, né? Ai, Jesus. Bom, então, isso que estava acontecendo. E aí começou aquele zum, tá certo? E os 12 apóstolos, diz o texto, convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram, gente, eles chamaram todo mundo, os helenistas, os judeus que falavam grego, os judeus que falavam aramaico, né? Ele falou, pessoal, seguinte, nós os apóstolos devemos nos dedicar. Sabe o que está escrito? Diga, dedicar. Sabe quem estava distribuindo os alimentos? Quem era? Você sabe? Quem estava distribuindo os alimentos? Você sabe? Não sabe? Eram os apóstolos. Quem estava distribuindo os alimentos? Os apóstolos, porque o pessoal trazia para eles, eles estavam distribuindo. Então o pessoal estava reclamando contra quem?
Hã? O pessoal estava murmurando contra quem? Os apóstolos, que são os líderes da igreja, certo? Pô, ninguém está vendo? Porque, sabe qual é o problema? O problema, geralmente, em qualquer cultura, é que quando tem um problema, as pessoas não falam para o líder. Fala para todo mundo, mas não fala para o responsável. Até nas empresas é assim, não é? Até nas empresas. Em vez de falar para o chefe, o que eles fazem? Está trabalhando, você viu? Né? Também, você não fala com o chefe. Aí quando o cara vira chefe, ele fala, pô, ninguém fala comigo. Aham, agora você viu. Então, os apóstolos falaram, gente, nós devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus, não à distribuição de elementos. O que eles estão falando? Gente, não é que a gente não quer fazer. Mas sabe, nós precisamos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e atender. E não estamos conseguindo. Não é que nós não estamos querendo entregar, entende? Deixa eu perguntar de novo, por que surgiu o problema? Por que surgiu o problema? Vocês estão presentes, irmãos? Estão no texto? Por que surgiu o problema? Com o crescimento do número dos discípulos. Como é que surgiu o problema? Com o crescimento, diga, com o crescimento. O sistema que eles tinham antes funcionava. Mas com o crescimento de muita gente, alguns estavam sendo esquecidos. Então os apóstolos falaram, gente, não é razoável, nós temos que dedicar a palavra de Deus e oração. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, no meio de vocês, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós vamos encarregar desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ensino da palavra. O que eles estão dizendo? Gente, assim, a nossa prioridade é ensinar a palavra, orar, porque é a nossa função aqui. Nós também estamos distribuindo os alimentos, mas a gente não consegue mais. É interessante que as pessoas, primeiro elas murmuram, elas não oferecem uma solução, não é? Não é interessante? Não vão fazer nada a esse respeito? E aí Deus pergunta, você não gostaria de fazer alguma coisa a respeito? Pastor, por que a gente não tem um ministério tal aqui? O senhor não acha que nós deveríamos ter? Deveria, por mim se fosse, mas a nossa máquina de fazer clonagem de líder quebrou. Posso contar com você? Não é exatamente aquilo que eu sinto no meu chamado. Então por que está reclamando? A gente não pode falar isso, né? Eu posso falar agora porque não estou falando para ninguém. Mas se falar isso, o cara vai embora. É porque você não faz alguma coisa? Está incomodado? Quem sabe Deus está falando para você que é para você ir. Porque quando eu fico incomodado com as coisas com Deus, e eu vou orar, eu já sei que Deus vai dizer. Então, o que você vai fazer a respeito? Amém? Estamos aí, irmãos? Então, veja, é uma circunstância. E aí os discípulos, os apóstolos, muito sábios, cheios do Espírito Santo, falaram, olha, escolhe entre vocês aí. Gente, não tem 7 aí, cheios do Espírito Santo, e que sejam pessoas de palavra respeitadas. Quem vocês indicam? Porque é verdade. Só que nós não conseguimos mais ensinar, dar conta de tanta gente. Os caras estão abrindo célula para tudo quanto é canto aqui. Cada hora chegar, a gente ora. A gente não consegue, só não dá. Então a gente vai dedicar a oração e ao ensino. E o que aconteceu? Olha que legal. Não é? A ideia agradou a todos. E escolheram Estevão, um homem cheio de fé do Espírito Santo. Também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas. Olha que nome legal para o nosso filho, Pármenas. E Nicolau, de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Sabe o que é interessante dessa lista? Sabe, eu estou lá lendo o comentário bíblico, né? Porque a gente precisa estudar a Bíblia, certo, irmão? E aí, sabe o que é interessante dessa lista? Todos os nomes são gregos. Todos os nomes são gregos. A maioria dos discípulos, da toda a assembleia dos discípulos, era de judeus hebreus, que falavam hebraico. Mas eles escolheram 6 judeus helenistas,
certo? Não, que falavam grego, e um prosélito, sabe o que é prosélito? É um cara que era gentil e se converteu ao judaísmo. Gente, olha que coisa, vocês estão percebendo? Naquela briga pelas minorias, o que fez a maioria? Escolheu os líderes que agradaram as minorias. Somos todos cristãos, nós não temos esse problema, que vai estar para cá, que vai andar para lá, que você é meio protegido, nós não temos esse problema de etnia, de raça, de cor. Nós somos cristãos, nós temos Cristo, então nós somos maiores que etnia, raça, cor, língua, nação, somos filhos de Deus. Então eles escolheram 6 helenistas e falou, e para garantir, vamos já colocar um cara que nem nasceu judeu, que era gentil. Foi maravilhoso ou não foi, gente? Quem escolheu? Os apóstolos? Foram os apóstolos que escolheram? Foram os apóstolos que escolheram? Não, foi a igreja, foi a comunidade. E se eles escolheram, eles tiveram que falar com os caras, falar, você aceita ser? Falou, mano, pera um pouquinho. Você sabe que eu não nasci judeu, eu me converti aqui. Eu sou lá de Antioquia, eu estou aqui, mudei para a cidade, eu sou um estrangeiro. Será que eles vão me aceitar? Mano, você não tem esse problema não. Não tinha mano naquela época, né? Sabe por que a gente precisa de você? Porque você vai enxergar o que nós não enxergamos. Você entende uma cultura que nós não entendemos. Você fala uma língua que a gente não fala. A gente não quer deixar ninguém de fora. Fala a verdade, isso chama-se reino de Deus. Amém, irmãos? Então, só para dar uma ideia, quem era o Estevão? Você sabe quem é o Estevão? Já leu Atos? Não. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Nossa, mas esse cara é não, desculpa. Esse aí é o grande super master blaster evangelista de grande poder de Deus. O que ele foi fazer? Distribuir cesta básica. Ele foi empacotar, botar etiqueta, certo ou não? Mandar mensagem para o WhatsApp, está pronto, você pode passar aqui. Mas era homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Por que tinha sabedoria? Porque vem a pessoa e fala, minha senhora viúva, não vou falar nenhum nome aqui, que eu não quero ninguém viúva, tá bom, irmãos? A senhora já veio, a senhora já pegou essa semana, né? Não era eu, era assim, mas olha, está faltando alguma coisa? Ah, não, está tudo bem. Olha, por que ela recebeu mais dele do que eu? Ela recebeu mais para ela. Falei, então, ela tem 5 filhos, a senhora tem quantos? 1. Então, ela recebeu mais a comida porque ela tem mais filhos. Está faltando alguma coisa para a senhora? Homem cheio de Espírito Santo e de sabedoria. Vem falando grego, responde em grego. Vem falando aramaico, responde em aramaico. Vem falando, responde. Pois não. Mas esses caras, eles tinham graça, diga graça, poder. Eles davam milagres e sinais. Estão lá. Ah, não eram só os apóstolos? Não. E aí, quem era o Filipe? Atos 8. Filipe foi para a cidade de Samaria e falou ao povo sobre Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem, viram os sinais que ele realizava, deram atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam as vítimas. Muitos paralíticos e aleijados eram curados. E houve grande alegria nessa cidade. Filipe, chamado para fazer o quê? Servir a mesa. Distribuir alimento. Porque só pessoas humildes podem fazer grandes coisas para Deus. Amém, irmãos? Aquele que não é fiel no pouco, não é no muito. Então esses são os líderes desta igreja. A igreja é assim. E aí, estes 7 foram apresentados aos apóstolos. A pessoa falou, gente, nós recomendamos estes. Agora, quando eles chegarem lá e falarem não e forem chatos, vocês vão ficar reclamando? Amém, irmãos? É ou não é? Sabe, às vezes na igreja a gente pede tanto uma coisa a Deus. Eu queria tanto liderar uma cela, eu queria tanto fazer uma coisa, aí Deus dá para você. Aí quando chega lá, nossa, é tão difícil. Ai, mas como é difícil. Ai, porque as pessoas, sabe aquele cara? Vou dar um exemplo, tá? Ele
sempre chegava atrasado para ensaio, né? Não sei o quê. Quando ele se tornou líder, opa, cadê o negócio? Meu, é gozado, né? E aí? Oi, irmãos. Vocês estão aqui, não? É assim que é ou não é? É ou não é? O cara na empresa sempre estava enrolando, às vezes, depois quando o dia que ele tem uma função melhor, ele começa a cobrar todo mundo. O cara fala, Ê. Então, você tem que escolher quem é fiel, quem é a mesma pessoa antes e quem é a mesma pessoa depois. O cara sempre chegou no horário, então qual é, chefe? Não tem problema. O pessoal olha para ele e fala, ele sempre chegou no horário, mesmo quando não era chefe. Então, os 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles, impuseram as mãos, e a mensagem de Deus continuou a se espalhar. Gente, a mensagem de Deus podia não continuar se espalhando, se eles começassem a deixar entrar uma areia ali. E o número de discípulos se multiplicava, e muitos sacerdotes também se converteram. Agora, você já pensou o que acontece quando não lidamos corretamente com a murmuração? Eles lidaram corretamente. Vocês estão aqui, não? Tranquilo? Está meio frio aí, não? Tá? Às vezes, porque agora o ar pega, né? Então, você tira o casaco, tá certo, não? Que nem no avião, né? Que depois, no começo, tá aquele calorzão. Aí quando ele vai, eles têm que puxar o cobertor. Então, e quando não lidamos com a murmuração? O que pode acontecer? Seja quando eu murmuro, ou quando murmuram contra mim. Porque tem hora que a gente que está reclamando. Tem hora que nós somos o alvo, é verdade ou não? Gente, se nós não tomarmos cuidado com essa questão, nós entramos nesse negócio que se chama o caminho da deslealdade. Essa igreja, de Atos, ela se livrou disto. Esta igreja de Atos, porque eles eram cheios do Espírito Santo, ele se livrou disso. Mas sabe, deixa eu dizer uma coisa, quando é que começou a acontecer isso na igreja? Quando é que começou a acontecer esses problemas? Quando estava acontecendo uma coisa boa ou ruim? Quando estava tendo o poder de Deus ou quando estava tudo ruim? Quando estava tendo milagre ou quando não estava tendo? Você percebe? Esse negócio começa a acontecer quando começa a ver operação, crescimento, e começa a ver necessidade de muitas pessoas. E aí então, isso aqui é um tema que a gente fala no nosso curso de maturidade cristã. Eu quero só lembrar que muitas vezes, quando nós não lidamos com a murmuração, nós que murmuramos, ou nós estamos recebendo murmuração, podemos agir errado. Você viu que os apóstolos agiram certo. Gente, a situação é essa. É verdade. Está sendo esquecido, nós erramos. Mas se é que a gente não consegue, vocês podem ajudar? Puxa. Amém, irmãos? É simples. Mas e quando não acontece isso? Então, uma vez eu vi essa mensagem do pastor Aloysio um tempo atrás, tem outros livros. Eu quero só lembrar para você, não é? A deslealdade é um processo, não acontece amanhã. Tem alguns estágios. O primeiro estágio é da independência. A pessoa não é desleal. A pessoa acha que as orientações da igreja não se aplicam para ela. Não, por que tem que fazer isso? Mas por quê? Eu quero fazer do meu jeito. Mas por que tem que distribuir desse jeito o alimento? Mas por que não fazem assim? Só que não fala para quem deve, né? Não se trata de autonomia. Autonomia é bom, gente. Amém? Autonomia é bom. Agora, por exemplo, tem autonomia no casamento, né? Beleza? Mas se o caco aí não avisa que a hora que volta e some, o que acontece? Filho. Quer dizer que então que eu tenho autonomia, eu não preciso dar satisfação para minha mulher? Não, temos uma aliança. Você está numa empresa, você tem autonomia para fazer o seu trabalho, certo? Você pode chegar a hora que você quer, sair a hora que você quer? Pode. Você pode falar, essa semana eu não vou porque eu estou cansado. Amém? Estamos aí, não?
Ou você é um empresário. Você vai falar, essa semana eu vou atender nenhum telefonema. Os empregados lá, os meus funcionários quiserem falar comigo, eu não vou atender essa semana. Ué. Você percebe que existe a responsabilidade dos dois lados? Está claro isso? Estão entendendo, gente? Vocês estão aqui comigo, não? É um exemplo tão simples, mas na verdade é um negócio muito profundo. Então, a autonomia, não é autonomia, é que essa pessoa, quando ele começa a dizer, pô, mas, sabe aquele negócio? Ele começa a se achar mais importante do que um que o outro, começa a achar que as suas ideias não são ouvidas, ou ele começa a achar que, puxa, não é? E começa a se tornar independente. Não é que é autônomo, não é a pessoa que está com iniciativa, é a pessoa que está, na verdade, assim, digamos, puxa, não é? Não está satisfeito ali. Depois, a pessoa independente acha que faz o melhor, mas que a direção do líder não foi a melhor. Ele teria um jeito melhor de fazer. O cara vai na célula, vê o líder de célula e tudo, e fala, eu estou fazendo o melhor, mas se eu fosse o líder dessa célula, eu faria diferente. Isso acontece nas células, acontece nas empresas ou não? Acontece nas empresas, acontece onde tiver relacionamento humano. Os independentes não vão embora, eles ficam conosco, mas fazem apenas aquilo que eles querem, do jeito que eles querem. Sabe o que eles querem? Tcharam! Agora você não quer? Oh, desculpa aí, desculpa. Já trabalhou com pessoa assim, na empresa sua? Você pede uma coisa, o cara dá uma enrolada. Mas quando você pede o que ele gosta de fazer, Reginaldo, nossa, o cara, Só que assim, qual empresa que só tem as coisas que você gosta de fazer? Se você trabalha numa que você só faz as coisas que gosta de fazer, rapaz, me conta. Eu acho que nem o Google é assim. Qual é a melhor empresa para trabalhar do mundo, Patrícia? Você que outro dia estava falando lá, dentre as melhores do mundo, o que tem? Netflix. Fica assistindo televisão o dia inteiro, deve ser bom mesmo, né? Imagina. Mas será que lá não tem coisa difícil? Então, o segundo estágio é o da ofensa ou da decepção. Porque a pessoa, ela sente que não está sendo ouvida, ela queria fazer diferente, mas ela não coopera, ela não abre, ela não vai com o espírito de serviço. O que ela faz? Ela fica ofendida. Porque alguém fala assim, cara, você não deveria ter feito assim. Ou então alguém fala assim, olha, a partir de hoje a sua função é esta. Você já foi promovido numa empresa para um lugar que você não queria? Quantos já aconteceram com isso? Deixa eu ver. Só? Poucos? Nossa, vocês estão tão felizes então. Ai, Jesus. Quantos já foram injustiçados na empresa onde trabalham? Nossa, aumentou. Na igreja não vou nem perguntar, com medo de ver todas as mãos levantadas. Mas Deus vai deixar você sofrer injustiça. Deixa eu dizer, Ele vai deixar. Para saber o que tem no seu? Como é que você sabe? Aqui, ó, pergunta para minha mulher, o campeão. Aqui. Campeão de injustiça? Não, de teste, porque demorou para eu entender umas coisas. Ficamos ofendidos, aí ficamos feridos, e aí começamos a ter ódio. Não, eu não tenho ódio, mas você quer ver o outro. Eu quero. É verdade, né? Chama ódio. Quem guarda a ofensa e acha que tem o direito de ficar ferido, está cheio de justiça própria. Esse é o problema. Porque alguém te ofender é normal. Você sentir a dor da ofensa é normal. Você ficar ofendido e não querer tirar isso do coração, não é normal para um filho de Deus. Aí você guarda a ofensa, cheio de justiça própria. Mas sabe qual que é o pior? O pior é que você está certo. Sabe o que é o pior? É que você está certo, erraram com você, pisaram na bola com você, foram injustos com você. O outro errou, e o outro é o seu líder, o outro é o seu chefe, é o seu marido, é a sua mulher, é o seu pai.
é sua mãe, seu chefe da empresa, seu pastor, seu líder da igreja, seu líder do ministério. Põe quem você quiser. Só que você não tratou. Deixou. Estão seguindo aí, gente? E aí o que vai acontecendo é que o espírito de ofensa sempre abre porta para o espírito de traição. Você fica ofendido? Sabe aquele livro A Isca de Satanás? Fantástico, esse livro trata desse assunto profundamente. Do John Bevere. A ofensa é a isca de Satanás. Você deixa a ofensa ficar no coração, aí você começa a ouvir a voz do inimigo dizendo: puxa, Rogério, o que fizeram com você, hein? Não foi justo, cara. Quem sabe da sua dor? Quem entende o que você está passando? O que você fez para merecer isso? Ou então você ouve: o que eu fiz para merecer isso? Quem é que está entendendo a minha dor? Quem é que imagina? É o que estava acontecendo lá em Atos, você entende? Murmuração. Não precisa ser grande ofensa. Eu já cheguei nesse estágio. Eu cheguei. Jesus disse: quando há ofensa, o resultado é traição e ódio. Naquele tempo muitos ficaram escandalizados, no original ofendidos. Trairão e odiarão uns aos outros. E muitos falsos profetas vão surgir e enganar muitos. Por que surge falso profeta? Porque quando existe, olha, presta atenção, quando você começa a guardar ressentimento, quando você começa, o diabo começa a operar e começa a dar palavrinhas para você. Você em outra igreja, hein? Você acharia PhD pastor. Deus tem um lugar melhor para você. Essa empresa aqui ninguém te respeita. Sai. Vai para uma coisa melhor. E o cara quebra a cara, porque ali queria ser próspero. Essa empresa ninguém te ajuda. Fecha. Fecha, aqui ninguém colabora com você. Ih, esquece esse ministério, ninguém te ajuda. Abandona. Aí começa a envenenar o coração. Um cristão não tem o direito de ficar ofendido. Você sabia? Porque Cristo perdoou todos os seus pecados. Aí eu tenho o direito de ficar ofendido. Você pode se ofender, mas permanecer ofendido não é um direito de um cristão. Devemos perdoar do íntimo. O problema é que o erro do líder é um teste para o liderado. Diga isso. O erro do líder é um teste para o liderado. Ah, meu líder errou comigo. Quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai Celestial também perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também seu Pai que está nos céus não perdoará. Não tem opção. A opção que você tem é perdoar. Porque você foi muito perdoado. Eu fui muito perdoado. Nós somos muito perdoados. E nós temos a capacidade de perdoar. Por que temos que guardar a ofensa? O espírito de ofensa sempre abre porta para o espírito de traição. Quem não supera as suas feridas se torna desleal aonde quer que vá. Aí ele vai para outro lugar. Chega lá, aí, já vão falar contra mim, ele já está prevenido. Sabe, irmãos? Depois vem o isolamento. O ofendido se isola, se torna passivo, ressentido. Pessoas feridas não se envolvem, se tornam indiferentes e começam a criticar. Eu lembro quando eu estava no estágio da ofensa, que meu líder errou comigo. Carlos Alberto, fundador dessa igreja, que eu sempre trabalhei perto, me ofendeu algumas vezes. E eu ofendi ele, tantas outras, se não mais. Agora, eu sei que ele me ama, ele sabe que eu amo ele. Mas quando você está sempre perto de uma pessoa, dá para nunca ofender essa pessoa? Dá? Não. E eu perdoei, estou perdoado. E aí eu estou meio quieto, estou meio resmungão, eu estou meio tenso. Aí eu estou numa reunião, eu falei os negócios. Eu estava com o Osmar numa mesa redonda, está numa lembra até hoje. Ele olhou para mim e falou: você precisa perdoar, né?
Não, já perdoei. Então, eu não preciso explicar para você, porque você sabe. Você precisa falar, eu preciso perdoar, é verdade. Eu preciso. Mas o que foi que ele ofendeu? A questão não é se ele me ofendeu, você está entendendo, gente? A questão não é se ele me ofendeu, gente. A Bíblia não diz, quando você ficar ofendido, você espera a pessoa vir, te pedir perdão, fazer todo o salam aleikum, então você está bem. Ele fala, você perdoa, o resto não. Porque se eu chegasse e fosse falar talvez para o Carlos Alberto, ou para o outro, para mim, ele ia dizer, hã? Mesmo que você pensou isso? Mas eu não quer. Então eu falei, não, é comigo o negócio. O negócio é comigo. Quer dizer então que ele não pode errar? Quer dizer então que ele tem que ser perfeito? Quer dizer então que eu sou melhor que ele? Porque quando eu fico ofendido com o meu líder, o que eu estou dizendo? Eu sou melhor que ele. Porque eu no lugar dele, não faria isso. Você já falou isso? Isso é orgulho, hein? Eu no lugar dele não faria isso. Aí o cara está com a minha mulher, eu fico ofendido com ela, fico bicudo, não quero nem fazer sexo. Para ver o nível da coisa, como é que é, né? Então, aí, ou ela fica ofendida comigo, fica muda, porque quer punir, quer compensação. Mas tem que abrir, tem que perdoar. Aí, ainda bem que eu cheguei no estágio, no máximo da ofensa. E sabe o que me ajudou? Amigos. Amigos que fizeram assim. Cássio, vem aqui, Cássio. Posso dar uma ajuda aqui? Por favor. Então o Cássio está lá. E então eu estou ofendido com o Cássio. Ele me ofendeu. Aí o Cássio percebe que, né? Percebe, cara. A gente não percebe que a pessoa de um jeito ela muda. Às vezes pode chegar, ele pode falar, então, ele pode falar uma outra coisa. Mas aí o Cássio vem e pergunta para mim. Você está bem? Te fiz alguma coisa? Não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Não, aqui morreu o cachorro do filho do irmão, do cunhado, do tio do meu vizinho. E eu não sei, que triste. Me lembrei da minha cachorra que morreu e tudo. Você entende? Aí passa uma semana. E aí, tudo bem? Melhorou? Cachorro? E o cachorro da vizinha? Que cachorro? Não, tá tudo bem. Meu amigo. E aí, tudo bem? Tá melhor? O cachorro? Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tá difícil. Aí, saí do caminho da deslealdade, certo, né? Eu preciso acertar com uma pessoa, não sei como. Na verdade, eu não tenho nada nem para falar para ele. Eu preciso, é outra coisa. Amém, irmãos? Eu escapei porque eu não fiquei dizendo que estava tudo bem. Que estava tudo bem. Que estava tudo bem quando não estava. Deu 2 semanas. Deu 2 semanas. Obrigado, Cássio. Sabe o que eu faço? Faço com meus filhos sempre. Falo, você não quer falar, tudo bem. Mas não está tudo bem. Certo, filhos? Não está tudo bem, mas eu respeito você. Agora, não repete mais para mim que não está tudo bem, tá? Mas eu vou continuar perguntando. Porque não precisa ser uma grande ofensa, pode ser uma ofensa pequenininha. O estágio de isolamento, o ofendido se isola, torna passivo, ressentido, torna indiferente e começa a criticar. Todo ferido orgulhoso, porque é o ego que fica ferido. Estou entendendo o contexto que eu estou falando, certo ou não? De ser ferido. Deus quer curar as feridas. Líder passivo. Aquele cara que faz, mas faz o que é mandado. Nem o que é mandado faz direito.
Usa isso para qualquer lugar, empresa, igreja, certo? Você está lá, aquele cara que está lá, se mandar faz. Antes ele fazia assim. Agora ele faz assim. Para ser crítico, não é crítico. Digitei rápido demais, Deus tem misericórdia. Corrija, não manda assim, por favor. Para ser crítico, preciso me colocar de fora, avaliar e menosprezar. Porque o crítico, o que ele faz? Ele tem bastante tempo para ficar olhando, ficar caçando, e ficar, eu sabia. Por que você escreveu aquela palavra no Facebook? Até isso, começa, tudo é motivo. Somente há relacionamento sólido após alguma decepção. Fala a verdade, é ou não é? Eu tenho um relacionamento sólido com a minha esposa, mas eu decepcionei ela muitas vezes, e ela também. Só que nós temos uma aliança. Aceite que o outro tem defeitos, como você também tem. Não tenha grande expectativa nas pessoas. Espere no Senhor. Quem espera demais se decepciona. Agora, sabe qual é o problema? A minha esposa anda sempre comigo. Ela tem mais expectativa em mim do que em outro. É verdade, não é? O Arnaldo é meu amigo. Eu tenho mais expectativa nele e ele em mim do que outro. O Balumbo é meu amigo. Então eu tenho mais expectativa nele e ele em mim do que outro. Quem é mais fácil eu ofender? Quem tem mais expectativa comigo ou quem tem menos? Mais. Agora, eu conheço o Cássio já, estamos tornando amigo. Não conheço ele tanto tempo quanto o outro. A chance de eu me ofender com o Cássio é menor. Não é? Agora, a chance de eu me ofender com o Palumbo, com meu filho, com a minha filha, com o Arnaldo, com os que andam mais, é maior. É assim com todo mundo ou não é? É. Então é um problema meu, não deles, você entende? No fundo é um problema meu, eu que tenho que lidar. Não adianta eu transferir. Então, a falha do outro é sempre um teste para mim. Diga isso. A falha do outro é sempre um teste para mim. Aí, por exemplo, eu estou olhando aqui um casal lindo, maravilhoso, simpático, né? Ria, Nájila, pode rir. Tá vendo? Quando Paulo falha, você está sendo testada. Ela falou que está na fornalha. Oh, Jesus, não é possível. Então, Deus quer te ensinar alguma coisa através do erro do outro. Como é precioso, irmão, andar bem junto a ti, né? Uma família, vivendo em amor, sem nenhuma falsidade. Nossa, que coisa maravilhosa. Ia para ser verdade. Mas você falar, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem? Jesus não guardava ofensa, não se isolava, perdoava e entregava tudo ao Pai, não é? Que nem diz o texto de 1 Pedro. Bom, vamos indo para o fim. Independência, não parece que é uma deslealdade, não, porque a pessoa... Aí você fica ofendido, aí isola, começa a criticar, está ficando perigoso. Deixa eu dizer, essa análise é para fazer para o outro ou é para fazer para você? Isso aqui eu estou fazendo para quem? Para mim. Como é que eu vou saber o que está na sua cabeça? Eu posso no máximo saber que você está triste ou ofendido, mas eu não sei o resto. Nem você de mim. Mas Deus sabe todas as coisas, amém? Então isso é para a gente avaliar o nosso coração. Os apóstolos podiam ter dito, nossa, depois de tudo que estamos fazendo aqui, a gente prega, a gente ensina, a gente cura, olha que gratidão, ainda estamos resmungando. Quer saber de uma coisa? Não vamos distribuir mais comida nenhuma, para! Tem líder que faz isso, né? Pô, estamos aí. Eles falam, não, nós erramos. É que a gente não consegue. Precisa de humildade dos dois lados para acertar, entende? Sai da passividade para a crítica, amplifica as falhas da igreja. Olha os críticos, você vê somente os problemas e os defeitos. Quando você só está enxergando defeito, cuidado. Eu passei uma fase assim, só chegava defeito, criticava tudo. Eu achava que eu estava ajudando, eu estava matando as pessoas. Eu queria ajudar, mas é porque eu tinha problemas com outras coisas. Ou então você pode ter olhos de amor. Você vê, está errado, não fez, mas você fala, eu creio que Deus vai fazer o melhor. Amém, irmãos? O estágio de simulação, junto com a crítica. Oculta, encobre, disfarça, finge.
começa a reunir outras pessoas para poder ganhar partido. Sabe como é que é? Você começa a ganhar apoio. A pessoa procura outros que acreditem nele. Precisa ser mudado, nós fazer alguma coisa. Então fala com um aqui, fala com outro ali, mostra simpatia, demonstra simpatia, mas no final é a sutil maledicência. Tem que acabar. Está grande, né? Essa mensagem. Procura atrair outros insatisfeitos que também estão ofendidos, se isolaram. Junta, traz em casa, fecha. Oi, quanto tempo, tudo. Mas ele está querendo ganhar partido. Está mandando mensagem para alguém, pastor? Não estou falando de ninguém aqui, amém, irmãos? Não está falando de ninguém aqui, tá? Por favor. Está no contexto dessa mensagem. Quando começa a crescer, o inimigo vai entrar e vai começar a dizer, vai querer botar divisão no nosso relacionamento. Eu pessoalmente não concordo, mas fazer o quê, né? O pastor mandou. É a conversa mesmo, né? Vamos orar pelo nosso pastor, está muito ocupado. Você pode pôr pastor, você pode pôr líder, você pode pôr chefe, não sei. Vocês estão entendendo, irmãos? Estou nessa igreja por causa de você. Se você for, eu também vou. Afinal de contas, você é o cara. Ei. Eu perdi uma coisa cedo na comunidade. Uma vez o tio Beto, o pastor me chamou na sala dele. Falou, você pode vir aqui na minha sala? E eu falei, posso. Não. Que dia? Eu trabalhava tudo. Tem que ser durante o dia tal, assim, ver. Tá bom, eu posso ir tal horário. Tá, eu fui. Deixei meu trabalho e fui lá. Falei, nossa, deve ser uma coisa, né? Pô, o tio Beto me chamando. Puxa, que joia. Chego lá, né? Cara, tem umas pessoas falando isso de você, que você fez isso. Eu falei, hã? Você não sabia? Eu falei, não. Eu sabia que você não sabia. Mas foi assim, tudo. A mulher fez uma carta, tá tudo aqui, tudo. Eu falei para ela que ia falar com você imediatamente. Ela falou que não, como já fazia um negócio desse tudo. Eu falei, não, vou falar agora. Não consegui, então tá aqui. Você fala com ela domingo? Falo. E eu olhei e falei, meu Deus, como é que eu ofendi essa pessoa assim? Gente, quando eu fui pedir perdão para a mulher, ela não sabia onde pôr a cara. Porque ela nunca imaginou que o Carlos Alberto ia falar comigo. Porque ele falou assim, não, você tem um problema com ele, você tem que falar com ele. Eu falei para ela assim, eu tenho certeza que o pastor César não quis fazer isso. Mas ele errou, ele vai acertar com você. Eu falei, bom, eu talvez tenha feito mesmo, né? Naquela época eu já fui muito ruim, viu, gente? Deus teve misericórdia, mas não estou aperfeiçoamento ainda. E fui falar com ela tudo, não sei o que, tudo mais, pedir perdão e tudo, a pessoa desviava os olhos e tudo. As pessoas que estão na fase da dissimulação da crítica, elas não dizem uma coisa para você, elas nos dizem, eu te perdoo. Porque elas não querem perdoar, elas querem ter, ela não quer. Ela queria que eu fosse humilhada, não sei o que ela queria. Eles não querem pedir perdão, não querem perdoar. Eu pedi perdão. Não lembro do que, viu, irmãos? Tá? Era o negócio da cadeira, que eu pedi para levantar da cadeira, porque não era para sentar ali, eu era diácono, eu não era nem pastor, eu era diácono. Eu fazia um serviço lá. O que os desleais falam para o líder? Qualquer líder. Todo mundo está dizendo. Quem é todo mundo? Ouvi alguém dizendo isso e aquilo. Alguém falou comigo isso e aquilo. Pediu para não falar o nome. Ai, Jesus amado. Por que pediu para não falar o nome? Fala a verdade, por que pediu para não falar o nome? É falar comigo. Quando a pessoa veio falar comigo do outro, tudo mais, eu falei, eu ouvi. Agora você vai ter que falar com ele. Não, então eu vou falar no seu nome. Não pode falar que fui eu. Então, querido, você falou com a pessoa errada, filho. É por isso que na igreja ninguém resmungava comigo. Fiz isso 1 ou 2 vezes, os maledicentes nunca falavam comigo. Por quê? Porque eu queria obedecer a Bíblia, está entendendo? Mateus 18, se o teu irmão algo contra você, você vai com ele só. Se não ouvir, você leva um amigo, se não ouvir, você leva... Mas você não desiste, seu irmão, você tem que falar com ele. Não tem que ficar falando para todo mundo.
Teve uns aqui nessa igreja que eu falei, você tem uma semana para falar com pontinhos. Seu pai, sua mãe, tudo. Porque depois disso eu vou ter que falar. Porque senão eu não sou fiel nem a você, nem a ele. Porque vocês estão com problemas entre vocês. Se vocês dois não gostarem de mim, tudo bem. Mas pelo menos eu quero obedecer a Jesus, tá? Por que não acerta? Por que a pessoa não quer que fale? Porque ela não quer acertar. Ela não quer restaurar relacionamento. O que é restaurar relacionamento? Fala, é isso que você falou? Não foi eu? Puxa, eu que entendi isso. Tá, então vamos resolver. Aí nós somos uma família. 45, tá bom, eu vou terminar. Graças a Jesus. O estágio da rebelião às claras. Aí não, aí já é aberto. Demonstra deslealdade, luta abertamente. Se você chegar nesse estágio, um espírito de engano está dominando seus pensamentos. Provavelmente. Não tem um tempo de explicar aqui. É só você ler. Bom, quem tem maturidade cristã, pega a apostila, está tudo lá. Compra o livro. Tem lá a história de Davi, Joabe, Absalão. O problema é que Davi errou com o filho Absalão. Você está entendendo? Davi errou. Davi devia ter punido o irmão lá, que foi dormir com a outra minha irmã, e Davi não fez nada. Absalão ficou muito ofendido. Davi errou. O problema é quando o rei errou. Só que quem foi destruído, quem foi? Absalão. Já Davi não errou com Saul. Mas Absalão deixou. Pessoas simples, desinformadas, podem se deixar levar. Nossa, mas como? Nunca jamais podia ter feito isso. Mas chega lá e depois fala, não era bem isso, hein? Já aconteceu com você? Não. Quantos já entraram numa fria por terceiros? Além de mim, só eu? Amém? Nossa, outro dia cheguei na minha empresa, tudo. Aí o diretor me chamou e falou, cara, você é o meu gerente aqui. Você fez isso aí. Não, porque ele falou, você sabia isso dessa pessoa, desse funcionário que você está lá defendendo? Falei, não. Falei, então. Pô, fala comigo, né? Você trabalha comigo há, 7 anos, 8 anos. E eu, cristão, aprendendo coisa na igreja. Passei uma vergonha, irmãos. Eu falei, pois é, eu devo mais lealdade a ele. Porque ele é o líder dessa empresa, certo ou não? E ele está me tratando aqui há 7, 8 anos. E eu discordava muito dele, mas ele tinha grande respeito por mim, eu por ele. Afinal de contas, eu tinha que ajudar a empresa a dar lucro, né? Senão eu não comia, certo? Eu brigava com ele para ajudar a empresa dele. Que bom. Ele me respeitava. Às vezes eu não tive esse respeito dentro da igreja. Não falando do Carlos Alberto, tá? Porque as pessoas, eu discordei das pessoas, elas achavam que o problema era com elas. Estou discordando da sua ideia, eu amo você. Amém, irmãos? Aí então, eu lembro que eu falei, é verdade. Eu falei para ele, me perdoe, eu errei. Não, está tudo certo. Não, eu errei. Fui enrolado. Cuidado para não ser enrolado, tá? Uma pessoa ofendida falando por aí, ela está com problemas mais graves que você imagina. E cuidado você para não deixar isso entrar. Veja, o seu pastor vai ser traído, disse como chama? O Aloysio que pregou. O seu pastor estava numa conferência de pastores, né? E de líderes. Falou, o seu pastor vai ser traído. Ore para não ser você. O seu líder vai ser traído. Ore para não ser você. Eu falei, Senhor, eu nunca quero. Nunca deixe isso entrar no meu coração. Todos corremos riscos ou não? E com quem? Com quem está mais perto, com quem está mais longe? Mais perto. E isso acontece quando, em que momento? Que as coisas começam a crescer e parece que está indo tudo bem. E o último é o estágio da morte. Morte espiritual ou morte física? De quem? Desse que se rebelou. E o cara no começo ele estava certo, hein? Deixa eu perguntar. Subir a banda aqui, por favor. Tinha um problema para distribuição de alimentos ou não tinha? Tinha ou não tinha? Tinha. De quem era a responsabilidade? De quem? Pode falar mais alto, de quem? Os apóstolos do líder. Mas era só deles o problema, não? Ah, não é. Nós somos uma família. E os apóstolos, será que
Queriam resolver ou não queriam? Queriam. Só que como houve murmuração, tiveram que chamar todo mundo, fazer aquelas coisas, explicar. E como é que foi resolvido? Como é que foi resolvido? Foram os apóstolos que resolveram? Gente, foi os apóstolos que resolveram o problema? Não, quem foi? O pessoal que estava lá falou, pô, é verdade. Mas o que eles fizeram? Receberam, impuseram as mãos e apoiaram. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos que oraram e impuseram as mãos. Diga comigo, que está aqui em amarelo. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. E o número de discípulos se multiplicava. O crescimento poderia parar. Se eles não tivessem lidado com a murmuração, com as questões. Quando a gente não lida com a murmuração, a gente para, nosso ministério para, igrejas param, células param, empresas param, famílias quebram. Eu estou falando de mim, tá? Porque é eu que tenho que olhar para isso. Estou falando de você, é você que tem que olhar para isso. Não fica olhando do seu amigo, não. Ai, que pena que fulano não está aqui, pastor está falando tudinho que ele precisava ouvir. Tá nada. É nós. A igreja passou pela primeira luta interna. Foi a primeira luta interna dele, você percebe? Foi a primeira. Mas por serem cheios do Espírito Santo, eles venceram. Amém. Por serem o quê? Cheios do Espírito Santo. Não. Coloca 6 da minoria. Oh, Jesus. Chamando os caras, fala, não, nos perdoe, não era para tudo isso. Não, vocês estão certos. Irmãos, esta é a igreja, amém? Eu aprendi isso na comunidade. O Gilberto às vezes fala que eu sou um cara que discorda dele. É que eu aprendi com ele que se eu discordar dele, eu tenho que falar para ele. No máximo eu tenho que falar para uns melhores amigos dele. Porque depois eu vou ter que falar com ele. De jeito, não é verdade, não? É assim que é. Então eu não quero ser desleal. E agora sabe, o teste é quando o líder erra com você. Aí é o teste. Vamos ficar de pé? Nós vamos celebrar a ceia. A ceia. Como é que eu posso celebrar a ceia? Como é que você pode celebrar a ceia e dizer que você é um com o seu irmão? Se você está no caminho da deslealdade. Como é que eu posso chegar aqui, chamar os amigos aqui, se eu tenho alguma coisa com eles? Seria mentira. Então tem a pergunta: como é que a gente lida com a murmuração? Como é que você lida quando o seu irmão erra com você? Como é que você lida quando o seu líder erra com você? Quando você erra, como é que você lida? Feche seus olhos um instantinho e pergunta ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou em algum estágio? Será que eu estou em alguma fase aqui? Será que eu estou lá na independência? Será que eu estou ofendido? Guardando ofensa, quando eu sabia que eu tenho que deixar o Senhor tirar e perdoar? Será que eu estou me isolando já? Será que eu estou começando a criticar? Será que eu estou dissimulando, falando que eu quero uma coisa, eu quero outra? Será que eu já estou no nível da rebeldia passiva, falando contra aqueles que um dia me ajudaram e me serviram? Oh Deus, tenha misericórdia, que ninguém esteja já morto espiritualmente, que já não ouve mais tua voz. Vai falando com o Senhor e pede. Eu não vou chamar ninguém à frente. Não precisa, o Espírito Santo está falando conosco. Senhor, nós estamos crescendo, essa igreja vai crescer muito mais. E nós queremos ver aqui, Senhor, as coisas, o teu poder continuar a se manifestar aqui. Sabe, irmãos, o que o Senhor tem dito para mim? Eu vou derramar mais do meu poder, eu vou derramar mais graça.
Mas não podemos deixar a murmuração, a divisão, o engano entrar entre nós. Não podemos deixar problemas, ofensas nem grandes nem pequenas ganhar espaço no coração. Porque aquele que estiver ofendido, seja qualquer um, nós somos um corpo todo. A igreja é um corpo. O Senhor quer todo mundo saudável. Não deixa ofensa nenhuma, nem no seu trabalho, nem com nada, nem com a esposa, nem com o filho, nem com o líder, nem com nada. Se vem alguma coisa no seu coração agora, você tem sempre a escolha: perdoar e sair desta prisão. Perdoar do íntimo, não importa, perdoa. Jesus perdoou você. Deixa que quando você perdoa, Deus fala com as pessoas. Abre mão disto. Não deixa essas coisas ficarem. Não fique pensando. Não deixe a murmuração tomar conta do coração. Joga fora, fala: Senhor, eu quero. O teu reino não existe espaço para isso. O teu reino é assim na terra como no céu. E no céu não tem divisão. No céu não tem ofensinha. No céu a gente ama as pessoas nas suas limitações. Cristo é tudo em todos. Pai amado, nós oramos: faz-nos um, Senhor. Senhor, faz-nos um. Faz-nos próximos mais uns dos outros. Pai amado, nós não queremos que fique nada, nenhuma divisão, nenhuma tristeza, nenhum ressentimento. Senhor, que nenhum espírito de engano prevaleça sobre esta nossa comunidade. E se alguém aqui estava nesse caminho, Senhor, o Senhor já perdoou, o Senhor já derramou graça. Receba agora, meu irmão, minha irmã. Receba a graça para perdoar. A graça de Jesus.